No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito.
E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo antes que estivesse na terra, e toda a erva do campo antes que brotasse, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o oriente da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse:
Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que, ao fim de um tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias e da gordura das suas ovelhas. O Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E Deus disse: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, pois, maldito és desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença serei escondido. Serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou-a pelo nome de seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael.
Meu-Jael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 70 vezes 7. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, ao qual deu o nome de Enos, e começou-se a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes deu o nome de Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Matusalém viveu 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas,
Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, os homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto os homens como os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Nela farás compartimentos e a revestirás de betume por dentro e por fora. Eis como a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados. Farás uma abertura para a arca, com um côvado de altura, e colocarás a porta da arca no seu lado. Farás andares na arca, um embaixo, um no meio e um em cima. Eis que trarei um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, farás entrar 2 de cada espécie na arca, para os conservares vivos contigo. Serão macho e fêmea. Das aves, segundo as suas espécies, dos animais, segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada virão a ti, para os conservares vivos. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo. Isso vos servirá de alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Disse o Senhor a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada animal puro, o macho e sua fêmea, e um casal de cada animal impuro, o macho e sua fêmea. E também 7 casais de cada espécie de ave, macho e fêmea, para preservar a espécie em toda a terra. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, para se proteger das águas do dilúvio. Casais de animais puros e impuros, de aves e de todos os seres que se movem pelo chão. Vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 17º dia do 2º mês, naquele dia todas as fontes do grande abismo jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, bem como sua mulher e as mulheres de seus filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies. Todos os rebanhos, todos os animais selvagens, todos os seres que se movem pelo chão e todas as aves, tudo o que tem asas. Casais de todas as criaturas que tinham em si o fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram macho e fêmea de cada ser vivo, como Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, a chuva caiu sobre a terra, e as águas aumentaram e ergueram a arca acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas prevaleceram cada vez mais sobre a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram todos os seres vivos que se movem sobre a terra, tanto as aves como os rebanhos, os animais selvagens e todas as criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Foram exterminados todos os seres vivos da face da terra, tanto os homens como os animais, os seres que se movem rente ao chão e as aves do céu. Todos foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então, Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo ser vivente que estava com ele na arca, e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu foram fechadas, e a chuva do céu se deteve. As águas foram se retirando da terra, indo e voltando, e assim foram se abrandando no final de 150 dias. A arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. As águas foram continuando a baixar até o 10º mês. No 1º dia do 10º mês, apareceram os cumes dos montes. Ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que fizera e soltou um corvo, o qual saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham baixado da superfície da terra. A pomba, porém, não encontrou lugar onde pousar. E voltando a ele a arca, pois as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra, Noé estendeu a mão e tomou-a, fazendo-a entrar consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis que trazia no bico uma folha de oliveira verde. Assim, Noé soube que as águas haviam baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias, e soltou a pomba que não tornou a ele. Noé, então, no ano 601º de sua vida, no 1º dia do 1º mês, as águas secaram sobre a terra. Então, Noé retirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. No 7º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos com você. Traga consigo todos os animais de toda a carne, tanto os que estão com você na arca, como os que andam sobre a terra, para que se reproduzam abundantemente na terra, e sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. E saiu Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais, todos os seres que se movem sobre a terra e todas as aves, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas espécies, saíram da arca. Então Noé construiu um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, embora a imaginação do coração humano seja má desde a sua juventude.
Nunca mais ferirei todo ser vivente como fiz. Enquanto a terra durar, semeia-se e colhe-se, planta-se e se ceifa. O frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite não cessarão. Então Deus abençoou a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O temor e o pavor de vós estarão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo o que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Todo o animal que vive será para vosso sustento. Assim como a erva verde, eu vos dou tudo. Mas carne com sua vida, que é o seu sangue, não comereis. Certamente pedirei contas do sangue de vossas vidas. De todo animal o pedirei e de todo homem, e de cada um quanto ao seu irmão pedirei contas da vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós sede fecundos e multiplicai-vos, espalhai-vos pela terra e multiplicai-vos nela. Disse Deus a Noé e aos seus filhos com ele: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, com todos os seres vivos que estão convosco, com as aves, com os animais domésticos e com todos os animais selvagens da terra, com todos os que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabelecerei a minha aliança convosco e nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: esta é a sinal da aliança que faço entre mim e vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, para as gerações futuras. Porei o meu arco nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, se o arco aparecer nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e com todos os seres vivos de toda a carne. E as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé, e Cam é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e dela se povoou toda a terra. E Noé começou a ser lavrador e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embriagou-se, e estava nu dentro de sua tenda. Então Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e disse aos dois irmãos que estavam fora. Mas Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre ambos os seus ombros e andaram de costas e cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam voltados para trás e não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Deus amplie a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e filhos nasceram a eles depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenés, Rifa e Togarma.
Os filhos de Javã foram Elísia, Tarxis, Quitim e Dodanim. De estes se repartiram as ilhas dos gentios em suas terras, cada um segundo sua língua, segundo suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cão foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitexá. E os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrode, valente caçador diante do Senhor. E a princípio foi o seu reino Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. De aquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, de onde saíram os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete. E os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Ivitas, os Arquitas e os Sineus, os Arvaditas, os Emeritas e os Amateus. E depois as famílias dos cananeus se espalharam. E foi o limite dos cananeus desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laxa. Estes foram os filhos de Cão, segundo suas famílias, segundo suas línguas, nas suas terras e nas suas nações. Também da terra de Sem em diante se espalharam os filhos de Sem, conforme as famílias, suas línguas, suas terras e suas nações. Esses foram os filhos de Jafé, conforme as suas gerações, segundo as suas famílias, em suas línguas, nas suas terras, em suas nações. Esses foram os filhos de Cão, segundo suas gerações, segundo suas famílias, nas suas línguas, nas suas terras, em suas nações. E o Senhor disse a Noé e aos seus filhos: Eis que vos abençoarei, e farei de vós uma grande nação, e com o passar dos tempos, todos os povos da terra serão benditos em vós. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou Salá 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou Éber. E viveu Salá, depois que gerou Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou Pelegue. E viveu Éber, depois que gerou Pelegue, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Pelegue 30 anos, e gerou Reu. E viveu Pelegue, depois que gerou Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas.
E viveu Reu 32 anos, e gerou Serugue. E viveu Reu, depois que gerou Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou Naor. E viveu Serugue, depois que gerou Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou Tera. E viveu Naor, depois que gerou Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E morreu Harã antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes haviam juntado em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E os cananeus estavam então na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. E dali se deslocou para a montanha, ao oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E Abrão continuou sua jornada, indo de um lugar para outro, em direção ao Neguebe. E havia fome na terra, e Abrão desceu ao Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: eis que agora sei que és uma mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e me matarão, mas a ti te deixarão viver? Dize: peço-te que és minha irmã, para que vá bem comigo por tua causa, e que minha alma viva por tua causa. E aconteceu que, quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que Sarai era muito formosa, e os príncipes de Faraó a viram e a elogiaram diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó, e tratou bem a Abrão por causa dela. E ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Mas o Senhor feriu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então Faraó chamou Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: ela é minha irmã? De modo que eu a tomei por minha mulher. Agora eis que tua mulher está aqui. Toma-a e vai-te. E Faraó ordenou aos seus homens acerca dele, e eles o enviaram embora com sua mulher e tudo o que tinha. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro.
E fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não podia a terra sustentar ambos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: que não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manrê, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goiim, que fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birsa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Adimá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. E no ano 14º veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaitas em Asterote e Carnaim, e os Uzitas em Ram, e os Emitas em Save-Kiriataim, e os Oreus no Monte Seir, até El-Parã, que está à beira do deserto. Depois tornaram-se e vieram a En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalecitas, e também os amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, em contra Quedorlaomer, rei de Elão, e contra Tidal, rei de Goim, e contra Amrafel, rei de Senaar, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, e toda a sua provisão, e se foram. Também tomaram a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e seus bens, e se foram. E veio um que escapara, e anunciou a Abrão, o hebreu. E ele habitava nas campinas de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eram aliados de Abrão. E quando Abrão ouviu que seu irmão fora levado cativo, armou seus servos, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan.
E dividiu-se contra eles, ele e seus servos, de noite, ferindo-os, e os perseguiu até Roba, que está à esquerda de Damasco, e trouxe de volta todos os bens, e também trouxe a Ló, seu irmão, e os seus bens, e as mulheres também, e o povo. E voltando, depois de derrotar a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro de Abrão, o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe Abrão o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens toma para ti. E Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde que tomaste de mim um cordão, uma sandália, ou coisa alguma que seja tua, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. Nada tomarei senão o que os moços comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mamre, eles tomarão a sua parte. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado posteridade, e um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E levou-o fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E lhe disse: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. E ele perguntou: Senhor Deus, como saberei que a hei de herdar? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E tomou ele todos estes, e os cortou no meio, e pôs cada parte defronte da outra, mas não cortou as aves. E desciam as aves de rapina sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. E à tarde o sono pesado caiu sobre Abrão, e eis que um grande pavor e uma grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e a maltratarão por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao fim. E aconteceu que, posto o sol e já era escuro, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dou esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, a Quenita e ao Quenizeu e ao Cadmoneu, e ao Hitita e ao Perizeu e aos Refaíns, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos girgazeus, e aos jebuseus. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Ela tinha uma serva egípcia chamada Hagar. Então Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu ao que Sarai lhe disse. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Foi então que Sarai, sua mulher, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu a seu marido Abrão como mulher.
Ele se deitou com Hagar e ela engravidou. Quando percebeu que estava grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Você é responsável pela injúria que estou sofrendo. Eu mesmo pus minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que está grávida, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho. Você o chamará Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? E por isso o poço, que fica entre Cádiz e Berede, foi chamado Ber-Lai-Roi. Hagar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Hagar lhe deu Ismael. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fecundo. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Disse Deus a Abraão: De sua parte, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Cortem fora o prepúcio, e isso será um sinal da aliança entre mim e vocês. Daqui a gerações, todo menino entre vocês, de 8 dias de idade, terá que ser circuncidado, inclusive os escravos nascidos em casa e os comprados de estrangeiros, que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa ou comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança na carne de vocês é uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino incircunciso que não tiver sido circuncidado será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: De sua parte, não chame mais a sua mulher de Sarai. O nome dela será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Dela procederão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu:
Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, aliança que será eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, também o abençoarei. Farei dele fértil e o multiplicarei muitíssimo. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os nascidos em sua casa ou comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé diante dele. Ao vê-los, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que fortaleçais o vosso coração. Depois seguireis em frente, pois por isso chegastes até vosso servo. Eles disseram: Faze como disseste. Abraão apressou-se para dentro da tenda, até Sara, e lhe disse: Apressa-te, amassa 3 medidas de flor de farinha e faze pão. Depois correu Abraão ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o novilho que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara o ouvia à porta da tenda, que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara consigo mesma, dizendo: Depois de envelhecida, e já velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um tempo designado, voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não me ri, pois estava com medo. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que te riste. Levantaram-se dali aqueles homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e, se assim não for, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que ali estão?
Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Tornou Abraão a falar e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 5 para 50 justos, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão a falar-lhe e disse: se porventura houver ali 40? Ele respondeu: não o farei por amor dos 40. Disse Abraão: não se ire o Senhor, e eu falarei. Se porventura houver ali 30? Ele respondeu: não o farei, se eu achar ali 30. Disse Abraão: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Ele respondeu: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais Abraão: não se ire o Senhor, e eu só falarei mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Ele respondeu: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e pernoitai, e lavai os vossos pés, e levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. E disseram: não, antes na rua pernoitaremos. Insistiu com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, agora, tenho 2 filhas que ainda não conheceram homem. Fora vos trarei a elas, e fazei delas como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo veio aqui peregrinar, e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal do que a eles. E arremessaram-se sobre aquele homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens aqui mais alguém dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens pegaram na sua mão, e na mão de sua mulher, e na mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças.
E Ló disse-lhes: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena? E viverá a minha alma. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso foi chamado o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi ao lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que subia a fumaça da terra, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai está velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E entrou a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aconteceu no outro dia que a primogênita disse à menor: eis que já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E entra tu, e deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho também naquela noite a seu pai. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Abraão, partindo dali, foi para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. E disse Abraão de Sara, sua mulher: é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Mas Deus veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: eis que és morto por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com outro homem. Mas Abimeleque não se chegou a ela e disse: Senhor, matarias também um povo justo? Não me disse ele mesmo: ela é minha irmã? E ela mesma disse: ele é meu irmão. Com inteireza de coração e com mão limpa fiz isto. E Deus lhe disse em sonho: também eu sei que com inteireza de coração fizeste isto, e também eu te impedi de pecares contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, resta restituir a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e orará por ti e viverás. Mas, se não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Então Abimeleque se levantou de madrugada e chamou todos os seus servos, e falou todas estas palavras aos seus ouvidos, e os homens ficaram sobremodo amedrontados. E Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: que nos fizeste? E em que peguei eu contra ti, que fizeste vir sobre mim e sobre o meu reino tão grande pecado? O que fizeste comigo não devia ser feito.
E Abraão disse: eu pensei que seguramente não havia temor de Deus neste lugar e que me matariam por causa de minha mulher. Na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e ela se tornou minha mulher. E sucedeu que, quando Deus me fez andar errante de casa de meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que me farás em todos os lugares onde chegarmos. Dize de mim: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe a Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te parecer bem. E a Sara disse: eis que te dei 1000 peças de prata. Eis que é para ti um véu de honra aos olhos de todos os que estão contigo e diante de todos, e é para ti uma repreensão. E Abraão orou a Deus, e Deus curou a Abimeleque e sua mulher e as suas servas para que tivessem filhos, porque o Senhor tinha fechado completamente todas as entranhas da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe tinha falado. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha ela dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e a despediu. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque e Ficol, o príncipe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não faltarás comigo, nem com o meu filho, nem com o meu neto, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, nem tu mo fizeste saber, nem ouvi falar disso, senão hoje.
E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: porque estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que sejam em testemunho de que cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezedê, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes são os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reumá, teve ainda a Teba, Gaã, Taás e Maaca. E viveu Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo:
Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me a possessão de uma sepultura entre vós, para que eu enterre a minha morta de diante de mim. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, tu és um príncipe de Deus entre nós. Na melhor de nossas sepulturas, enterra a tua morta. Nenhum de nós te negará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então Abraão se levantou e inclinou-se diante do povo da terra, os filhos de Het, e falou com eles, dizendo: Se for da vossa vontade que eu enterre a minha morta de diante de mim, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no fim do seu campo, por todo o preço justo que vale, que ele me dê em possessão de sepultura entre vós. Ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Het, e respondeu: Efrom, o heteu, a Abraão, ouvindo-o, os filhos de Het, todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, e também a caverna que nele está te dou, na presença dos filhos do meu povo te dou, enterra a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se te agrada, ouve-me. Eu darei o preço do campo. Toma-o de mim, e enterrarei ali a minha morta. Respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Enterra, pois, a tua morta. E Abraão ouviu a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata, de que este lhe tinha falado diante dos filhos de Het, 400 siclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todas as árvores que no campo havia, que estavam em todo o seu limite ao redor, foram confirmados a Abraão por possessão diante dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois disso, Abraão enterrou a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele estava foram confirmados a Abraão por possessão de sepultura pelos filhos de Het. E Abraão era já velho, avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais antigo da sua casa, que era o mordomo de tudo o que possuía: Põe, peço-te, a tua mão debaixo da minha coxa, para que me jures por Deus, o Senhor do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à terra da minha parentela, e tomarás mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe disse: Porventura a mulher não será disposta a seguir-me a esta terra? Deverei então levar o teu filho de volta à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de levares meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás de lá mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser seguir-te, então estarás livre deste meu juramento. Mas, de qualquer maneira, não levarás meu filho para lá. O servo pôs a mão debaixo da coxa de seu senhor Abraão e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor, e, indo, tomou consigo todos os bens do seu senhor, e levantou-se e foi à Mesopotâmia, à cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, ao anoitecer, quando as mulheres saíam para tirar água. E disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito, e faze que tenha misericórdia do meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água.
Agora seja esta a prova, que tu farás ao teu servo. A moça a quem eu disser, inclina o teu cântaro, peço-te para que eu beba. E ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Que seja essa a mulher que preparaste para o teu servo Isaque. E nisso saberei que usaste de bondade para com o meu senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a moça era muito formosa, virgem, a qual não tinha conhecido homem algum. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, senhor meu. E logo se apressou a baixar o cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Quando acabou de lhe dar de beber, disse, também tirarei água para os teus camelos, até que acabem de beber. E logo se apressou a derramar o cântaro na beirada do poço, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Porém o homem estava em silêncio, observando-a, para saber se o Senhor faria prosperar a sua jornada ou não. E aconteceu que quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um anel de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, de 10 siclos de ouro. E disse, de quem és filha? Peço-te, diz-me, há na casa de teu pai lugar para nós passarmos a noite? E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, também há em nossa casa palha e ração em abundância, e também há lugar para passardes a noite. Então o homem inclinou-se e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua misericórdia e a sua verdade de meu senhor. Guiou-me o Senhor pelo caminho reto à casa dos irmãos de meu senhor. Então a moça correu e contou à casa de sua mãe essas coisas. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual correu a sair ao encontro do homem, à fonte. Logo que viu o anel e as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo, assim me falou o homem, foi ter com ele. E eis que estava em pé junto aos camelos, à beira da fonte. E disse, vem, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Pois preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, e descarregaram os camelos, e deram-lhe palha e ração para os camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram à mesa comida, mas ele disse, não comerei, antes que tenha dito o meu negócio. E disseram, fala. Então ele disse, eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito ao meu senhor, e ele se tem tornado grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu à luz a um filho para meu senhor, já na sua velhice, e a ele deu-lhe tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à casa de meu pai, à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. Eu disse ao meu senhor, porventura a mulher não me seguirá? E ele me respondeu, o Senhor, em cuja presença ando, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho e tomarás mulher para o meu filho da minha parentela, da casa de meu pai. Então estarás livre do meu juramento quando chegares à minha parentela. E se não a receberem, serás livre deste meu juramento. Assim hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se te dignas fazer prosperar o meu caminho, em que ando, eis que estou junto à fonte de água, e sucederá que a moça que sair para tirar água, a qual eu disser, peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela me responder, bebe,
E também darei de beber aos teus camelos, que seja esta a mulher que o Senhor destinou para o filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o cântaro sobre o ombro e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela logo me respondeu: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Então perguntei-lhe: de quem és filha? E ela me respondeu: sou filha de Betuel, filho de Naor, que nasceu de Milca. Então pus-lhe o anel no nariz e as pulseiras nas mãos. Ela me disse: há ainda lugar em casa de meu pai para nós passarmos a noite? E eu lhe disse: haverá lugar. E inclinei-me e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho reto para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se quereis usar de bondade e fidelidade para com meu senhor, dizei-me. E se não, também dizei-me, para que eu me desvie para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram: do Senhor procedem estas coisas. Não podemos falar contigo nem mal, nem bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma-a e vai, e seja a mulher do filho de teu senhor, como o Senhor tem dito. Ouvindo o servo de Abraão as palavras deles, inclinou-se à terra perante o Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestes e deu-as a Rebeca. Também deu preciosos presentes a seu irmão e a sua mãe. E comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. E quando se levantaram pela manhã, disse: dê-me licença para ir a meu senhor. Porém o irmão e a mãe dela disseram: fique conosco a moça alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Mas ele lhes respondeu: não me detenhais, pois o Senhor fez prosperar o meu caminho. Deixai-me ir, e eu irei ter com meu senhor. Então disseram: chamemos a moça e perguntemos-lhe a sua vontade. Chamaram Rebeca e perguntaram-lhe: queres ir com este homem? E ela respondeu: eu irei. Então enviaram Rebeca, sua irmã e sua ama, com o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: tu és nossa irmã, seja mãe de milhares de milhões, e que a tua descendência herde a porta dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas servas levantaram-se, montaram os camelos e seguiram ao homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. E Isaque havia vindo do poço de Lai-Roi, pois morava na terra do Neguebe. E Isaque saiu a meditar no campo à tarde, e levantando os olhos, viu que os camelos vinham chegando. Rebeca também, levantando os olhos, viu Isaque e desceu apressadamente do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Então o servo contou a Isaque todas as coisas que tinha feito. E Isaque a levou para a tenda de sua mãe Sara, e tomou-a por sua mulher, e a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão casou-se de novo, e casou-se com uma mulher chamada Quetura. Ela lhe deu à luz a Zimrã, a Jocsã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a Suá. Jocsã foi pai de Sebá e de Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Mas aos filhos das concubinas de Abraão, ele deu presentes e os despediu, enviando-os para a terra do Oriente, bem distante de Isaque, seu filho. Esta é a duração da vida de Abraão, 175 anos. Abraão expirou e morreu em boa velhice, idoso e satisfeito de vida, sendo reunido ao seu povo.
Isaaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, que fica em frente a Manre, o campo que Abraão comprara dos hititas. Ali, Abraão foi sepultado, com Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, que habitava perto do poço de Laai-Roi. Este é o relato da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Os filhos de Ismael foram por ordem de nascimento: Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael, e esses são os nomes das suas aldeias e dos seus acampamentos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. Essas foram as décadas de Ismael, que viveram em Avilá, até Sur, que fica na fronteira do Egito, até a chegada à Assíria. Ele morreu, reunido ao seu povo. Este é o relato de como Ismael viveu 137 anos. Ele expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, indo para a Assíria. Eles ficaram em confronto com todos os seus parentes. Este é o relato da descendência de Isaque, filho de Abraão. Isaque gerou a Jacó e a Esaú. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor atendeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os filhos lutavam dentro dela e ela disse: "Por que estou assim?" Então foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: "2 povos há no seu ventre, e 2 nações nascerão de você. Uma nação será mais forte que a outra, e o maior servirá ao menor." Quando se completaram os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro saiu vermelho, todo como um manto de pelo, e por isso o chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem tranquilo que habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque gostava de comer da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Certa vez, Jacó cozinhava um prato de lentilhas. E Esaú, vindo do campo exausto, disse a Jacó: "Peço-te que me deis um pouco desse ensopado vermelho, porque estou muito cansado." Por isso foi chamado Edom. Jacó respondeu: "Vende-me primeiro os teus direitos de primogenitura." Esaú disse: "Estou a ponto de morrer, de que me adianta a primogenitura?" Jacó insistiu: "Jura-me primeiro." Ele jurou então a Jacó e vendeu-lhe os seus direitos de primogenitura. Jacó deu-lhe pão e o ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura.